Olá pessoal, ligado na mídia esportiva? Pois é, né? Desta vez a Record faturou, venceu a Rede Globo de ponta a ponta com o derby que foi realizado no último domingo, aquele empate 0-0, Corinthians e Palmeiras, jogo horrível, né? Realmente nada de futebol, né? Pouco futebol, muita confusão, expulsões, mas para a Record foi bom. Eu estou acompanhando aqui o portal Máquina do Esporte, vamos trazer os números então, porque o pessoal fica curioso, né? Quando tem esse tipo de jogo, será que a Record bateu a Globo, será que não? Em São Paulo, né, na Grande São Paulo, a Record venceu sim a TV Globo. Então vamos lá. Bom, a Record alcançou o primeiro lugar na Grande São Paulo com a transmissão do clássico entre Corinthians e Palmeiras, válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O empate sem gols rendeu 15 pontos de audiência, fazendo com que a emissora paulista superasse a TV Globo, que cravou 12,6 pontos com o Domingão com o Hulk. A partida, que teve bola rolando entre 18h30 e 20h29, horários de Brasília, conquistou o pico de 18,4 pontos e 25,3% de participação sobre o número de TVs ligadas, né, o share, segundo o Ibope. Agora falando sobre outras praças. O jogo também liderou em Campinas, no interior de São Paulo, e Goiânia. No interior paulista foram 11,4 pontos contra 10,6 da Globo. Já na capital goiana, a Record marcou 11,1 pontos frente a 10,8, né, 10,8 da concorrente. Bom, em Belém do Pará, a Record obteve média de 8,3 pontos, resultado 186% superior ao da Band, terceira colocada, que marcou 2,9. No Distrito Federal, a emissora alcançou 7,7 pontos, desempenho 140% maior que o do SBT, que registrou 3,2 e ficou em terceiro na audiência. Então você vê nessas praças aí que eu estou citando, né? A Record conseguiu o segundo lugar, né? Perdeu para a Globo, mas venceu ali a Band, em alguns casos venceu o SBT. É isso que está trazendo aí, né, essa informação do portal Máquina do Esporte. No painel nacional televisão, PNT, que mede os números das 15 principais praças do país, a Record marcou 9,4 pontos contra 4,8 do SBT, o terceiro colocado. Então, no PNT, a Record ficou em segundo. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, Salvador, né, Bahia, Manaus, no Amazonas, a emissora também superou o concorrente, com resultados de 7,3 contra 3,8, 8,3 contra 4,5 e 6,2 contra 3,4, respectivamente. Em outras praças, a transmissão do Clássico Paulista manteve vantagem sobre o terceiro colocado. Em Curitiba, foram 8,6 pontos contra 4,9. Em Vitória, Espírito Santo, 5,5 pontos contra 3,4. No Rio de Janeiro, 5,7 a 4,1. E no Recife, 7,8 a 6,9. Bom, para quem não sabe, essa informação é sempre importante, segundo o Ibope, um ponto na Grande São Paulo representa 78.781 residências e 199.633 pessoas. Já um ponto na região metropolitana do Rio de Janeiro é equivalente a 49.778 lares e 122.054 telespectadores. Por fim, no PNT, um ponto significa 277.670 domicílios e 699.962 indivíduos. Bom, tá aí então, né? O jogo não foi lá essas coisas, né? A partida péssima entre Corinthians e Palmeiras. Aliás, manda a sua opinião, o que você achou do jogo? Você é corintiano, palmeirense, não torce para nenhum dos dois? Mas o fato é que realmente eu esperava muito mais da partida, né? Muito mais do jogo. Deixou a desejar realmente. Mas para a Record, né, pela primeira vez ela vence de ponta a ponta, né, a Globo, no público de São Paulo, né? Porque em algumas oportunidades a Record até chegou a liderar, mas por alguns minutos, né? Mas nesse caso aí vocês viram, né, que em São Paulo, pelo menos, a Record liderou do começo ao fim contra a Rede Globo, né? Até que enfim, né, pela primeira vez. E como eu sempre digo, né, só com um grande jogo de futebol, né, pelo menos o rótulo do jogo, né, Corinthians e Palmeiras, grandes clássicos, que você consegue esse tipo de pontuação e de vez em quando, né, até bater a audiência da Globo. Tá aí então,
Corinthians e Palmeiras, jogo ruim, mas em termos de pontuação no Ibope, ótimo para a TV Record, ou para a Record TV, como queiram, né? Grande abraço, a gente volta a qualquer momento com mais assuntos de mídia esportiva, TV, rádio e internet. Faça sua inscrição aqui no canal do Fábio Fidelix, ativa o sininho em todas. Quase todos os dias tem vídeo aqui falando sobre os assuntos da mídia esportiva e tem muita coisa pela frente para rolar, hein? Tem muitos assuntos aí que vão pipocar nos próximos dias. Aguardem. Tchau.